Existe um cinema brasileiro de qualidade, que já tem anos e anos, que o cinema brasileiro faz bons filmes há mais de 100 anos, entendeu? E que é bom conhecer o passado do cinema para construir o futuro do cinema brasileiro. Cinema independente e contracultura são conceitos que, de uma maneira ou de outra, influenciam a produção audiovisual brasileira. O funk e o tecnobrega são exemplos de movimentos de contracultura que, aos poucos, se estabelecem no mainstream. Eles usaram a internet para fazer essa cultura fervilhar. Além de servir como espaço para exibição dos próprios vídeos, serve como pesquisa e como ambiente de troca de informações. Manifestações culturais da periferia que encontram na internet um veículo perfeito de difusão. Qual seria a relação entre contracultura e cinema independente no Brasil? Ouço muito falar assim, o cartunista é o urubu que se alimenta da carniça, né? É isso, mas não só isso, né? Como o filme é independente, a gente foi fazendo com o nosso tempo livre, com o dinheiro do nosso bolso, também a gente ia fazendo quando dava para fazer. Um doc aberto, um doc colaborativo, ele é uma coisa bastante óbvia se formos pensar nos tempos de hoje, em que as mídias se cruzam, as pessoas consomem informação de formas diferentes. Nos anos 70, o Araújo virou palco de grandes festivais, que reuniam alguns dos maiores nomes da MPB. Produções que buscam romper o estabelecido e trazer à tona movimentos, ideias, tendências e a cultura underground brasileira. Tudo isso hoje, aqui na sua revista do cinema brasileiro. Você sabe a diferença entre cartoon, charge e quadrinho? Estamos acostumados a ver essas três formas de expressão nos jornais todos os dias, mas nem sempre prestamos a devida atenção a essa arte. Em Malditos Cartunistas, Daniel Paiva e Daniel Garcia resgatam os maiores cartunistas brasileiros e suas histórias. Com proximidade, respeito e muita admiração, os diretores fazem um belo recorte desses artistas. Eu sou cartunista. E o que é ser cartunista? Eu desenho os bonequinhos, né? E eu publico esses bonequinhos no jornal. Sim, mas além disso, o seu trabalho é... A gente sentia falta de um filme que mostrasse a opinião dos cartunistas, de todos esses cartunistas que estão aí publicando todo dia nos jornais. A gente conhece o trabalho deles, mas não conhece a cara deles, né? Não tem eles falando na mídia. Ouço muito falar assim, o cartunista é o urubu que se alimenta da carniça, né? É isso, mas não só isso, né? O filme é meio, a gente chama até o filme fanzine, assim, né? Porque a gente, por esse fato da gente ter feito assim na raça, sem dinheiro, não faça você mesmo, então o filme carrega um pouco dessa estética do fanzine, assim, que fez do jeito que deu, né? Mas é meio tipo... A gente fez com uma... É bem simples, né, o filme, na verdade. A linguagem do filme, né, é bem simples. É a câmera parada, com a entrevista, o entrevistado falando a opinião dele, e isso vai entremeando com a opinião de vários cartunistas. Que é um cartunista? Esse é um termo que se consagrou para essa atividade de gente que faz desenho de humor. Basicamente para zoar os humanos. Cartoon. E o cartunista é o cara que faz isso, através de desenhos e tal. Acho que esse é o grau, assim, de você chegar num tipo de humor sem palavras, assim, muito fino. Malditos Cartunistas é, assim, uma... não é cartunista malditos, né? Malditos Cartunistas é mais de, sei lá... É como se fosse um praguejo, assim, né? Malditos Cartunistas, mas é porque é uma coisa meio... O cara acaba fazendo sozinho, acaba sendo uma profissão meio solitária e meio... Muitas vezes não é reconhecida também... Não é regulamentada, é difícil, né? Não é uma carreira muito fácil. Você não... Ninguém fica rico com isso. Se você fosse representar um cartunista graficamente, é mais difícil do que representar, sei lá, um engenheiro, um banqueiro, um bancário, né? Enfim, quer dizer, você pode desenhar um cara com um colete, sei lá, pedindo dinheiro, sei lá, com uma caneca. Agora, o que define realmente um cartunista é um sujeito irreverente. É um filósofo irreverente. Então vamos puxar pro lado chique, porque é um filósofo no sentido de um cara que pensa a vida.
O documentário Pasquim, a subversão do humor, resgata a história desse tabloide que foi a grande válvula de escape de artistas e intelectuais nos anos da ditadura militar. Produzido pela TV Câmara e dirigido por Roberto Stefanelli, em 2004, o filme revela os bastidores do Pasquim. O projeto era não ter ideologia, né? Era um jornal de humor. E um jornal de humor, por si só, não deve nem pode ter uma posição política. Ele pode ter uma posição política contrária às ideologias ou contrária às posturas, né? A função do humor a primordial é denunciar as injustiças, as mentiras, essas coisas todas. Quer dizer, revelar o avesso das coisas. O Pasquim representava uma imprensa independente, conectada às ruas e às ideias vanguardistas dos anos 60, 70 e 80. Qual seria um representante hoje em dia desse movimento? Vai lá no revistadocinemabrasileiro.com.br e nos conte. O Auditório Araújo Viana foi durante muitos anos o templo da música e da cultura independente gaúcha. Em 2005, a casa foi fechada para reformas que nunca aconteceram. Desde então, a expectativa pela sua reabertura instiga os órfãos desse lugar. Gustavo Tissó não se contentou em apenas esperar. Decidiu realizar um documentário que revivesse a memória do Araújo Viana. Mas quis fazer o filme de forma colaborativa. A ideia de fazermos um documentário colaborativo partiu dessa premissa, de que o Araújo Viana, ele é um templo da música em Porto Alegre, ele é muito importante no Rio Grande do Sul, e ele é feito pelas histórias das pessoas que por ele passaram. Então, músicos, mas também as pessoas que foram lá assistir shows, que conheceram namoradas, que, enfim, viveram momentos memoráveis lá. O Araújo Viana tem essa característica, né? Não é só um show, era uma outra coisa que trazia as pessoas para cá, né? Era juntar todo mundo aqui nesse espaço. Então era um show no palco e outro fora do palco, né? Sempre foi assim. O Araújo Viana era mais ou menos assim. Um doc aberto, um doc colaborativo, ele é uma coisa bastante óbvia se formos pensar nos tempos de hoje, em que as mídias se cruzam, as pessoas consomem informação de formas diferentes. Eu acho importante que cada vez mais as mídias estejam abertas, porque mesmo que elas não queiram, elas estão. Já tem toda uma questão assim, ó, de anistia, sabe? Esse show ocorre em 79. Tinha um peso, assim, tinha uma esperança, assim, de que vai mudar a década e tal. Porque nos anos 80 tinha muito resquício ainda da ditadura. A gente tinha medo de se encontrar com a polícia. Nós queríamos realmente que as pessoas participassem e contassem as suas histórias. A ideia do documentário é ser uma memória coletiva e não uma peça autoral que se propõe a contar a história. A história está sendo contada constantemente através das memórias que são colocadas lá. Quando alguma coisa faz parte do folclore, meu irmão, habemos cultura. Você sabe que filme é esse? Cachaça? Certo. Grilo? Certo. Theodore Roszak foi quem criou o termo contracultura. Professor universitário em Berkeley, na Califórnia, em plenos anos 60, Roszak escreveu O Nascimento da Contracultura. Esse livro foi a base para entender muito do que estava acontecendo naquela época. Hoje, com a rapidez da internet, o conceito da contracultura pode ser um pouco diferente daqueles de Roszak, mas sua força continua inegável. Há na rede muitos sites que falam e difundem essas manifestações, desde virais no YouTube a sites muito trabalhados. O foco é sempre o que se produz fora do mainstream. You might almost say that from the 50s on, we've had a kind of merchandising project going, the main purpose of which has been to sell computers for more and more uses. And one of the ways you do that is by expanding the meaning, the prestige, the luster of information and convincing people you need more and more of it.
Uma brincadeira que começou no YouTube e hoje está mudando a vida de garotos e garotas das comunidades do Rio de Janeiro. A Batalha do Passinho, fenômeno que ganhou destaque no final de 2011, mostra a força das redes sociais como amplificadora da contracultura. Emílio Domingos está produzindo e dirigindo o filme. Ele tenta conciliar a urgência de se falar do fenômeno com as dificuldades de se produzir de maneira independente no Brasil. O filme tenta mostrar qual é essa juventude que está dançando passinho. Tem garotos de 2 anos de idade que dançam passinho até, sei lá, 30 anos, ou sei lá, já vi senhoras de idade dançando passinho. Então é um fenômeno, né? E a capacidade deles de divulgar a própria arte, você chega e se filma com um celular ou com uma máquina fotográfica digital no seu quarto, na sua casa, e conseguir atingir 4 milhões de pessoas, não é uma coisa simples. O passinho é muito antropofágico, ele absorve diversos estilos de dança. Quando você vê um garoto dançando passinho, você não consegue definir, ele está dançando funk, ele está dançando break, ele está dançando samba, frevo, kuduro, está fazendo yoga, contorcionismo. O que eu acho legal é que cada um que dança tem o seu estilo e eles usaram a internet para fazer essa cultura fervilhar. Eu gosto mais dela mesmo, descobrir o que o moleque tem, descobrir qual é aonde o moleque pode chegar, se pode me vencer ou então se eu posso perder. Aí eu não sei, eu tento descobrir, eu tenho tipo uma curiosidade de todo mundo. Aí nego não me aguenta, qualquer coisinha, vamos ver lá então. Eu gosto mais de dançar esse tipo destacado de todo mundo. Aí tipo, como o garoto ficava dançando assim, eu saía, dançava, aí tinha uma roda em volta dos garotos. Todo mundo ficava vendo os garotos dançar. Eu saía, dançava do outro lado, todo mundo saía dos garotos e ficava vendo dançar. Eu achava maneiro isso. Todo dia tem um garoto querendo colocar o vídeo no YouTube para se tornar um novo Cebolinha, um novo Gambá, que são grandes dançarinos, né? É um fenômeno que você tem que acompanhar constantemente para saber o que está acontecendo. Você tem que estar antenado. Meu vídeo na internet tem 60 mil, o vídeo dele também tem 60 mil acessos. É um vídeo que tem 100 mil e pouco, se piscar já é lá em São Gonçalo. A gente saiu daqui para ir para São Gonçalo. Olha a doideira que o passinho leva a gente a fazer. Ô, Lerdão, tá dando rádio. Desde bebê, ele ia ao cinema. Acompanhava a mãe e entre uma mamadeira e outra ia se tornando fã da sétima arte. Começou a trabalhar na Atlântida na década de 50 como assistente de direção e de lá pra cá são mais de 60 anos de dedicação e amor ao cinema. Um público de cerca de 80 mil pessoas presenciando o Brasil. As feras do Saldanha, o Zagallo não fez nada. Sabe o que eu soube? Tiraram o Saldanha porque ele não quis colocar o Dario. Diz que o problema foi com o presidente. É isso aí. E como é que os jornais não disseram nada? Ah, tem guerrilha no Brasil? O jornal diz alguma coisa? Vamos ter o prazer de conversar com ele, o muito querido Roberto Farias. É uma honra ter você aqui, Roberto. Como eu te respeito, te admiro mesmo, querido. Ficar vermelho. Tá. Eu que tô. Não, mas você sabe que eu sou seu fã, né? Eu que sou sua. Já trabalhamos juntos e tal. Vou perguntar as coisas. Pergunta tudo. Então, 4 filmes? Como é que é essa história? Na verdade, pode ser até mais. Não. Porque eu já estava surpresa agora. Não, é que a gente vive pensando, vive anotando, vive escrevendo. Só que, ao contrário do que já foi a minha vida em outras épocas, eu agora, para fazer um filme, dependo da mesma coisa que todo mundo. Então é um negócio muito demorado. Sim. E às vezes é cansativo e às vezes dá vontade de desistir também. Porque houve uma época que eu fazia o filme que eu queria, na hora que eu queria, sem perguntar para ninguém. Mas esse tempo mudou porque o cinema brasileiro não vive mais hoje do mercado, vive do Estado. Aí o que acontece? Se você tem ideias, você tem roteiro, você vai acumulando um atrás do outro. Na última entrevista que eu dei, a pessoa me perguntou. Eu falei 1, 2, 3, 4, mas não é que eu quero fazer todos ao mesmo tempo, nem sei se dá tempo. Né? Sim, muito tempo. Tempo não é o problema, Roberto. Não se esqueça que o que está atualmente sendo muito comentado e discutido são os meus 80 anos, né?
Isso é incrível, né? Porque não... Não é incrível, mas eu sei lá dentro. Mas olha o que são 80 anos. Sim. Nessa altura da vida, às vezes eu fico olhando para trás e vejo os filmes mais diferentes, né, que eu fiz na minha vida. Por exemplo, até 64. Bom, meu primeiro filme era uma comédia, uma chanchada. O segundo também. O terceiro era um filme chamado Cidade Ameaçada, que foi escolhido para competir no Festival de Cannes. Competiu no Festival de Cannes com Bergman, com Antonioni, com Saura, com Fellini, enfim, um monte deles. Não ganhei, não, porque quem ganhou foi o Fellini, com A Doce Vida. Por que você estava dormindo aí? Quando me dá sono, eu durmo em qualquer lugar. Como é seu nome, hein? Joel, e você? Nico. Pra você eu sou Nico. E depois fiz mais uma chanchada, depois fiz o Trem Pagador, depois fui fazendo Toda Donzela Tem um Pai uma Fera, e aí fui fazer o filme do Roberto Carlos. E o filme do Roberto Carlos também, havia naquela época os Beatles, né? E os Beatles tinham filmes muito dinâmicos também. Eu digo, bom, um filme com o Roberto Carlos tem que ser assim também. Então, Roberto Carlos em Risco de Aventura, Roberto Carlos Diamante Cor-de-Rosa. Incrível. Então, tem gente que diz que ele que inventou o clipe com o passo furado. Mas, enfim. Responde, Roberto. Bacana, viu? Criticar é mais importante do que construir? Saúde mental é criar e amar, mora. Todos esses anos, até que eu fui dirigir a Embrafilme, eu fiz filmes que podiam passar facilmente durante o governo militar. Sim, uma censura, né? Que era o caso dos filmes do Roberto Carlos. Por várias razões. Primeiro porque o primeiro salário que eu ganhei na vida foi fazendo cinema na Atlântida. Então eu decidi que a minha vida ia ser o cinema. Mas então, quer dizer, era uma coisa que eu não podia deixar de fazer. A minha vida, desde os tempos de Oscarito, Grande Otelo, Eliana, Adelaide Quioso, Zélio Goy, Anselmo Duarte, entendeu? Isso era uma coisa, para mim, fazia parte do meu dia a dia, e mais ainda, fazia parte do meu dia a dia antes de trabalhar em cinema, porque eles iam muito a Friburgo. E foi por isso, aliás, que eu sou friburguense, foi por aí que eu acabei entrando no cinema. Porque um irmão do Watson Macedo, que era o principal diretor da Atlântida, era um irmão dele que sentou do meu lado na escola. Aí, foi assim. Viu, né? Foi assim. Aí, por aí, eu fui parar lá dentro, entendeu? Eles iam escrever roteiros e tal, e eu ia para lá junto também. Então, teve isso também, você depois entrou como um assistente de direção, que nem se sabia o que era um assistente de direção. Isso mesmo. E aí, depois começou a ver a grande falta que você fazia, e que era figurinista, decorava texto com os atores. Isso mesmo. Todas essas funções. E a coisa de ter Anselmo Duarte ia para lá. Então, quer dizer, era uma gente que eu comecei a conviver com eles e parecia que faziam parte da minha família, entendeu? Há um projeto, eu não sei se eu falei dele na tua entrevista, acho que sim, que é o que me está me apaixonando e me está hipnotizando até, que é um filme sobre a morte do Jean Goulart. Sim. Já há um ano, um pouco, eu vi uma carta capital com uma entrevista da Maria Tereza. E aí eu pensei, aí estava lá no Instituto João Goulart, não sei o que, eu digo, caramba, mas essa é que é a história, né? Aí vi lá o Instituto João Goulart, procurei saber onde é que o telefone, liguei para lá e disse, olha, aqui é Roberto Farias e tal, eu queria falar sobre a possibilidade de a gente fazer um filme. Aí eles ficaram entusiasmadíssimos, porque o Jango é um personagem, digamos, sepultado pela história, né? Quer dizer,
não se fala do Jango direito, né? Todo mundo ficou entusiasmado. Eu fui a Brasília, falamos e tal. Aí começaram a me dar material, entendeu? Mas fora isso, tinha um filme que eu queria fazer agora, 2 roteiros que estavam prontos, né? Um se chama Entre o Céu e a Terra, que é uma história de um menino. Aliás, é uma história que eu já fiz no Brava Gente na televisão. Era a história de um menino que tinha como protetor um piloto que tinha morrido 30 anos antes. Só que ninguém sabe no filme. O piloto aparece, o piloto fala com ele, e todo mundo pensa que ele é uma pessoa viva, que está ali. É um pouco, não é igual, mas ele talvez tenha sido inspirado, inspirado num fato real, mas ele tem um pouco daquele sexto sentido. Sei, né? que é lindo. Só que em vez de ser uma coisa pesada, é muito mais leve. Sei. Essas coisas sempre me intrigaram muito, né? Assim como intriga muita gente, né? E por coincidência, o outro filme tem algo parecido com esse. O Anjo do Meu Marido. O Anjo do Meu Marido. O título é sensacional, tem muito humor aí, né? Tem. O Anjo do Meu Marido começa assim. O camarada está no médico, o médico está olhando aqueles tomografia computadorizada, não sei mais o que, radiografia, naquele painel branco. E aí o cara pergunta, é grave, doutor? Aí a pessoa, não sei se é grave, mas é estranho. Aliás, estranho não, é raro. Aliás, raro não, é incrível. Está nascendo um par de asas em você. Está nascendo um par de asas em você. Ele estava com uns carocinhos nas costas e aquilo vai crescendo. Né? Aí isso vai dando problema com a mulher começa a ter dificuldades com ele, acha que aquilo que ele tem outra, acha que aquilo é uma mentira e aí, enfim, aí um dia a coisa resolve. Dei entrada no fundo setorial nos 2 projetos. O que eu estava achando que estava mais próximo para fazer era esse. O Anjo do Meu Marido. O Anjo do Meu Marido. Mas aí o fundo setorial aprovou o outro, o Entre o Céu e a Terra. Eu tô louca para ver o do Jango. Eu também. Você volta, Roberto? Se Deus quiser. Tá bom. Não, espero. Assalto ao Trem Pagador, dirigido por Roberto Farias em 1962, é um dos grandes clássicos do cinema nacional. Esse filme conta a história real do assalto ao trem da Central, episódio que povoou o imaginário coletivo desde seu ocorrido em 1960. Roberto Farias encontrou nesse assalto uma maneira para falar das contradições da sociedade brasileira. Paralelo à trama policial, ele desenvolve uma estrutura que abarca os dramas sociais cariocas. O filme também representou uma mudança na forma de fazer cinema no Brasil. Farias saiu dos estúdios de gravação e foi para as ruas. Boa parte de suas locações eram na favela da Mangueira e dizem até que Grande Otelo se mudou para a comunidade para compor melhor sua personagem Cachaça. Os personagens de Reginaldo Farias o filme representou o Brasil no Festival de Veneza em 1962, ao lado de filmes dirigidos por Tarkovsky, Pasolini, Godard e Kubrick. E junto com O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, ajudou a projetar o cinema brasileiro no cenário mundial. As personagens de Reginaldo Farias e Eliezer Gomes pontuam as diferenças sociais no Rio de Janeiro do início da década de 60. Enquanto Reginaldo, no papel de Grilo Peru, interpreta o playboy da Zona Sul, racista e mau caráter, Gomes é Tião Medonho, que representa o sujeito adorado na favela e temido fora dela. O filme representou o Brasil no Festival de Veneza em 1962, ao lado de filmes dirigidos por Tarkovsky, Pasolini, Godard e Kubrick. E junto com O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, ajudou a projetar o cinema brasileiro no cenário mundial. Tião, a caminhonete vai ficar comigo. Vou dar sumiço nela.
E você, Tonho? Queime as roupas e as caixas de dinheiro. E esconde as armas. Tá. Agora vem a parte mais importante do plano. Malditos, undergrounds, periféricos ou censurados. Todos os diretores encontraram uma maneira de expressar suas questões pelo cinema. Você, o que você achou disso tudo? Vai lá no nosso site e deixa a sua opinião. Semana que vem eu estou de volta com mais novidades aqui na sua revista do cinema brasileiro. Eu devia ter uns 15 anos e a minha turma resolveu fazer um teatro. E aí tinha um rapaz chamado Henri que estava escalado para cantar O Que É Que a Baiana Tem. E eu assistindo aquilo, mas o garoto era duro, sabe? Ele não dava aquele jeito de... Eu digo, Henri, porra, não faz isso não, quer ver? Faz assim, ó. Aí na hora que eu fiz isso, todo mundo... Não é mais o Henri, é o Roberto.